Bom dia. Vamos aos nossos lugares, ficar de pé e vamos louvar o nosso Deus. Sejam muito bem-vindos. Vamos continuar a louvar ao nosso Deus. É tão bom podermos cantar ao nosso Deus. É tão bom podermos alegrar-nos, podemos dizer aquilo que nos vai no coração e que aquilo que nós tínhamos para dizer seja obrigado, Deus. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que criou os céus, que criou a terra. Este é o Deus que está aqui no nosso coração, que está aqui no meio de nós. Ele é a razão de ser de estarmos aqui hoje. Amém? Dentro da noite brilhou, das cinzas dos vejo surgir,
dentro da noite brilhou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. João. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos aqui porque nós cremos nesse Deus que é poderoso, um Deus que é acima de nós, e mesmo quando nós duvidamos, mesmo quando nós falhamos, o nosso Deus jamais falha. Amém? Nós vamos orar nesse momento, agradecer ao nosso Deus por aqueles que aqui estão, também interceder por aqueles que não puderam estar hoje aqui. Nós temos algumas pessoas, irmãos queridos nossos, que estão enfermos, alguns com o Covid, e nomeadamente vamos orar pela família Martins, né? O Norberto, a Elizabeth, também as filhas, que Deus abençoe a vida deles. Também ficamos felizes com o retorno do casal Rocha, que bom. Vamos orar ainda pela recuperação plena da irmã Maria das Dores. Também oramos pela Mai e pela Isaura. Eu não sei se o Bruno também deu positivo, não. Só Mai e Isaura. E vamos orar então por toda a família lá também, que Deus esteja a abençoar e a curá-los também. E que hoje seja um dia de glorificar o nome do Senhor, assim como já foi dado as boas-vindas, né? Aqueles que estão a chegar hoje, aqueles que já estão há pouco tempo, aqueles que já estão há muito tempo. Deus tem feito novas todas as coisas, amém? Então feche seus olhos nesse momento, e a primeira coisa, ora ao Senhor. Nós acabamos de cantar, e a letra que cantamos diz que esse Deus é maior, esse Deus, ele supre tudo que nós temos, e todas as nossas necessidades, não há o que temer. Talvez haja dúvida no teu coração, talvez haja problema na tua casa, na tua família, talvez haja problema de saúde física, mental, espiritual. Deus conhece o nosso coração, não há o que temer, porque Deus está a agir neste lugar. Então ora ao Senhor, agradece ao Senhor neste momento pela tua vida, pela tua família. Se você já tem filhos ou filhas, né? Então agradece também ao Senhor pelos seus filhos. Se tem netos, agradece a Deus pelos seus netos. É tempo de nós percebermos que o Senhor é aquele que tem cuidado da nossa casa. A provisão do Senhor nunca falha. Passamos por lutas, por problemas, por necessidades, muitas vezes difíceis, mas não estamos sozinhos.
porque Deus está conosco, não há o que temer. E Deus tem levantado uma família, a família local está aqui para refletir esse amor, porque o abraço que nós damos ao nosso irmão é o abraço que Jesus Cristo dá. O perdão que nós liberamos é o perdão que Deus já liberou na nossa vida. Então vamos orar nesse momento, vamos glorificar o nome do nosso Deus. Ó Pai, obrigado. Obrigado, meu Deus, porque apesar de todas as lutas pelas quais passamos, apesar dos pesares da vida, apesar de nós mesmos, ó Pai, porque nem nós nos compreendemos muito bem, o Senhor tem nos trazido até este lugar. E aqui, ó Deus, nós encontramos-nos com outras pessoas que também são imperfeitas como nós. E nós, ó Deus, aqui reunidos, imperfeitos como somos, estamos a olhar para um Deus perfeito. A cruz do Senhor, ó Deus, tem atraído a cada um de nós para que estejamos juntos, e o nome disso é a igreja, é o povo de Deus, ó Pai. Nós olhamos, ó Pai, para esta nação que nós amamos. Meu Deus, nós queremos, em nome de Jesus, ganhar Portugal para Cristo. Cada um dos portugueses, cada um dos imigrantes, cada um daqueles que vivem neste país, porque o Senhor é aquele, meu Deus, que tem colocado a local, posto a local, plantada neste tempo, com um propósito. O que nós temos visto, ó Deus, são milagres. O Senhor tem feito milagres. Nós temos presenciado milagres neste lugar. O Senhor, ó Deus, é aquele que cuida da nossa casa. Então, meu Deus, em nome de Jesus, cuida daqueles que estão enfermos hoje, que não puderam estar. Aqueles que mesmo que estão aqui, ainda com dores, com dificuldades, mas estão aqui, cura-os também para a Tua glória, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração neste dia, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós vamos nesse momento louvar ao Senhor, e enquanto louvamos, teremos a oportunidade e o privilégio de dedicarmos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Então, se você trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, este é o momento de dedicação. Nós temos visto que não é por troca, não é por troca, eu dou para Deus me dar. Não, é gratidão. Deus já nos deu, Deus já tem abençoado, e nós fazemos com alegria no nosso coração, dedicando, investindo na obra do nosso Deus. Então louve ao Senhor e contribua com o coração. Ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar o que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Tu és digno, porque és digno de adoração total, porque és santo. Deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com o coração completo, pois quando deste tudo
tudo por mim. Oh, 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 oh. Quero ser fiel. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar o que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, Porque és digno, digno de adoração. porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo por mim. Oh, oh, Porque és digno. porque és digno. Amém. E porque Ele nos deu tudo, nós temos todas as razões para o adorar. Não há nada que Ele tivesse poupado por nós, nem a vida do seu próprio Filho. Então o mínimo que nós podemos fazer é não poupar nada para lhe mostrar gratidão, para lhe mostrar honra e para lhe prestar o louvor. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for que diante de mim está, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta
meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda a eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta. Canta ao Senhor, o seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei, seu nome adorarei. Amém. Os irmãos podem sentar. E eu vou... Vocês também podem sentar. Podem todos sentar. Dinei, podes te sentar. Hoje é um dia muito especial. Um dia muito especial na vida de qualquer igreja, mas ainda mais especial na vida da nossa igreja. Porquê? Qual é a diferença? É que nas igrejas todas hoje celebra-se o dia do pastor. Isso é muito bom. Mas aqui no local nós celebramos a vida dos nossos pastores. Isso é muito bom. Então eu vou chamar aqui à frente o Timóteo. Vou chamar aqui à frente o João. Podes pousar, largar tudo. Eles não faziam ideia disto. E portanto vão continuar sem fazer ideia disto. E eu vou pedir que junto... Aqui, por favor. E eu vou pedir que juntamente com o João e o Timóteo possa vir aqui à frente também aquela que adjunta o João, chamada Priscila, e aquela que adjunta o Timóteo, chamada Lina. Onde é que está a Lina? Está ali. Pedir que elas possam vir cá à frente também. Isto, se nós pararmos um bocadinho para pensar aquilo que o João disse há pouco, nós estamos aqui, isto é um milagre. Há um ano atrás, nós ainda... Não, já estávamos aqui há um ano atrás. Em maio, fez um ano que começámos a reunir aqui, não é? Mas em janeiro do ano passado começámos 14 pessoas online, porque não havia... Lina, faz favor. Podes chegar mais. É só para aparecer ali. Só isso. E nós temos tido o privilégio de ter estes pastores connosco. E tem sido um privilégio. E tem sido uma bênção e tem sido uma honra. E uma coisa que nós temos aprendido também é a honrar pessoas. E nós às vezes somos falhos a honrar pessoas. Achamos, não temos que honrar ninguém. Não, nós temos que honrar as pessoas. E temos que honrar estes dois casais. Que com o Timóteo e com o João têm sido uma peça inacreditavelmente fundamental no crescimento desta igreja. Eu vou pedir, nós vamos honrá-los e presenteá-los. Tudo. Então, nós temos aqui para as mulheres um ramo, e em nome da igreja eu vou entregar estas duas coisas. Uma é para o João, outra é para o Timóteo. Podem abrir e mostrar. Aqueles que ainda não sabem vão passar a saber, aqueles que sabem vão perceber. Eu ganhei um vale de uma viagem ao Brasil. Eu ganhei um vale de formação académica no Seminário Teológico Baptista. E mais importante do que o que estamos a dar é o podermos dar, não é? E tem sido mesmo muito bom. E eu vou pedir
ao Jorge. Jorge, se puder chegar aqui. Eu vou pedir ao Jorge que possa orar por estes dois casais. Porque tem sido mesmo... Pois é, estás a ver? Agora entendes. Por isso é que eu estou a pedir. Aqui, Jorge. Os irmãos podem ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos orar por nós. Bendito Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, o dia de hoje. Ó bendito Deus, é com muita emoção que nós estamos aqui hoje, Pai, e na presença destes nossos irmãos, Pai, o pastor João, esposa, Timóteo, esposa, Pai. Ó bendito Deus, nós estamos gratos por estas famílias, Pai. Obrigado, Pai, porque trouxeste o pastor João até nós, Pai, do outro lado, Pai, do Atlântico, Pai. Nunca imaginávamos, Pai, os teus planos, porque os teus planos são contínuos, Pai. Ó bendito Deus, obrigado por estas tuas famílias, Pai. Obrigado por estes nossos irmãos, Pai. E nós, Pai, te agradecemos a bênção que tu nos tens dado e nos estás a dar e nos irás dar, Pai. Obrigado por esta comunidade. Obrigado, Pai, por este local. O local somos nós, Pai, somos teus filhos, Pai. Realmente que eles possam nos encaminhar até ti, Pai. E que sejam realmente os teus servos, Pai. Ó bendito Deus, nós estamos gratos pelas suas vidas, Pai, e que eles possam, de hoje até hoje, Pai, e até quando tu permitires, que sejam sempre uma bênção na tua igreja. Obrigado por eles, Pai, obrigado pelas suas famílias, pelas suas esposas, Pai. Ó bendito Deus, e que nós possamos, como igreja, agradecer-te, Pai, pela vida de cada um. Tudo isto peço e te agradeço, em nome do nosso Cristo amado. Amém. Podemos sentar. O microfone ficou baixinho agora. Podemos sentar. E vou chamar aqui à frente. Não, assim, vocês podem, porque elas vão cantar para vocês, não é? O meu pastor cuida de mim. O meu pastor é um pastorzão. Abraça, beija, ensina, tem um grande coração. Meu pastor é cheio de unção. O meu pastor cuida de mim. O meu pastor é um amigão. Ajuda, aconselha, ele é forte e bonitão. Meu pastor é um homem com visão. O meu pastor cuida de mim. O meu pastor é um bom pastor. Apacenta com carinho, tem chamado e tem amor. Meu pastor é presente do Senhor. Meu pastor é presente do Senhor. Meu pastor é presente do Senhor. Então, agora vou chamar aqui à frente
a Raquel e a Vanessa, que vão com estas criancinhas e as outras que quiserem ir também, até aos 8 anos. Onde está o Lucas? Onde está? Está escondido o Lucas? Lucas, anda aqui à minha beira. Anda aqui à minha beira. Ah, mas só aqui, neste cantinho aqui. Neste cantinho aqui, não? Não queres? Saudades. Oh, não chora. Senhor Deus, graças te damos mais uma vez por nos poderes dar o privilégio de poder ensinar estas crianças com as palavras, Senhor, que elas entendem, Senhor. Ajuda-me a mim, Senhor, e à Raquel a saber ensinar estas crianças, Senhor, segundo a tua palavra, porque elas são, Senhor, o nosso seguimento. Senhor Deus, graças te damos por tudo. Amém. Isto gruda, mas isto não. Bom, é sempre louvarmos ao Senhor e eu quero agradecer muito pelo carinho. São mais de 3 anos sem voltar ao Brasil, então, para nós, se Deus quiser, vai ser um tempo precioso podermos visitar nossa família e também amigos, as igrejas que têm também enviado sustento durante esse tempo. E a gente quer também agradecer a Deus e honrar a vida daqueles irmãos. Então eu quero agradecer. E uma das coisas que o Silas disse foi: somos um milagre, mas o melhor de tudo também é nós podermos fazer. Ou seja, podermos fazer. Uma coisa é, queríamos, mas não podemos. Queríamos e podemos. Porque Deus tem dado todo o recurso. Amém? Então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus. Eu sei que hoje está calor. E eu sei que a gente fica mais agitado, né? Aí é o químico falando que as moléculas ficam agitadas e a gente fica assim mais querendo fazer movimentos. Eu sei que às vezes um movimento a mais que a gente faz, a gente acaba por distrair a pessoa que está ao nosso lado. Acredita nisso? Ó, por exemplo, Priscila levantou aqui, mas ela vai pôr o ventilador, a ventoinha para mim. Mas toda a gente, quando ela levantou, olhou para quem? Para ela. Então toda vez que a gente levanta... Obrigado, meu amor. Espera aí. Agora está melhor. Toda vez que a gente levanta, que a gente movimenta, que a gente vai, que a gente vem, a gente acaba por atrair a atenção para a gente. Então, nesse momento, é um tempo breve. São apenas 3 horas de sermão, fiquem tranquilos. E nessas 3 horas, a gente vai ficar quietinho, vai ouvir a palavra. Né? Estou a brincar, viu? A Isabela já estava desesperada ali. É a cara dela, desesperada já. Fica tranquila, que a gente vai jantar junto aqui. Vamos lá. Hoje nós estamos a estudar o 2º livro de Crônicas, ou seja, nós estamos a estudar a palavra de Deus, a Bíblia, desde o início do ano, cada domingo um livro da Bíblia. Então hoje é o 2º livro de Crônicas. Então abra sua Bíblia no 2º livro de Crônicas. A Lili, ela já leu aqui no início esse texto que é o texto base, que para mim é um dos textos mais belos da palavra de Deus, 2 Crônicas 7, versículo 14. Porque esse texto ele começa com um se. Se é uma condicionante. E por isso mesmo a imagem que nós temos aí, ela traz a possibilidade de 2 caminhos. Se eu for pela direita, ou se eu for pela esquerda, vou chegar a lugares diferentes, a sítios diferentes, distintos. Mas a palavra de Deus, então, traz para a gente aqui algo muito forte, precioso, e eu quero, então, partilhar apenas nesse versículo 14, 2 Crônicas 7, versículo 14. E diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, em algumas versões, se converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Em algumas versões, sararei a sua terra, trarei saúde para a sua terra. Vamos orar? Ó Deus, a tua palavra, meu Pai, por si só, tem todo o poder e a autoridade sobre as nossas vidas. E neste momento, ó Deus, durante esses próximos minutos que estaremos aqui, pedimos que o teu Santo Espírito nos dê concentração para que possamos aprender da tua palavra e apreender nos nossos corações os princípios, ó Pai, que nós ouvimos aqui. Que não seja apenas para um conhecimento intelectual, ou seja, nós sairmos daqui a dizer, como nós conhecemos a Bíblia, mas que possamos sair daqui para praticar os princípios que dela aprendemos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Talvez um dos textos, como eu disse, mais conhecidos de toda a Bíblia, não é? A gente tem muitos versículos que são bonitos, que são belos e que a gente recita e que a gente decora, não é? E alguns que tiveram o privilégio, a oportunidade, como essas crianças, de crescerem nos caminhos do Senhor, gravaram lá desde cedo alguns versículos, não é? E acompanham-nos pela vida. Esse é um desses versículos que para mim tem sido incríveis, fantásticos, porque ele traz para a gente a possibilidade de uma decisão. Aliás, todos os dias nós tomamos decisões. Para nós virmos aqui hoje, nós tomamos decisões. A primeira decisão que tomamos é: desligamos o despertador e voltamos a dormir porque estamos muito cansados, ou levantamos-nos e vamos então tomar um pequeno almoço, tomar um bom banho porque a noite foi quente, né? E aí nos arrumarmos e virmos para cá. Tomamos decisões. Que roupa colocar? Pôr um fato ou pôr uma t-shirt? Pôr um sapato mais confortável ou um sapato mais bonito, mas não tão confortável assim? Vamos chegar aqui e vamos ficar quietos ou vamos cumprimentar toda a gente? As decisões que nós tomamos são diversas. Para estarmos aqui, escolhemos até aqueles que vieram a conduzir, escolheram o caminho. Poderíamos ter vindo por baixo, poderíamos ter vindo por cima, poderíamos ter vindo pelo lado. Alguns vieram da própria Maia, outros vieram de outros sítios mais longe, tomaram decisões. Vou pela autoestrada, vou de metro, vou de carro, vou de Uber, vou de táxi, como é que eu vou a pé? Tomamos decisões. A grande questão é que há decisões que são simples, são fáceis. Para mim, por exemplo, a roupa é a coisa mais fácil. Eu abro e a camisa que a Priscila preparou para mim é aquela camisa e eu pego e ponho e acabou. Hoje eu ainda peço assim, então, tá combinando aqui o sapato porque outro dia eu fiquei muito chateado, porque eu nunca ligo muito para essas coisas, mas elas duas, né, sempre, Priscila e Amanda, sempre ficam, pai, tá ridículo. Só eu escuto isso? Alguém mais escuta isso? Algum? Não? Assim, pai, tá ridículo. Não combina o sapato com a calça, a camisa com... Aí pronto, nesse dia eu não pedi opinião. E fui e pus um sapato, uma bermuda e uma camisa. Quando eu me olho no espelho, já onde nós já havíamos chegado, eu falei assim, eu estou ridículo. E vocês não falaram nada. Nós nem vimos. Tinham que ter visto. E pronto, já a coisa já fica esquisita ali. Né? Por quê? Porque há decisões que são fáceis, há decisões que não são. Há decisões que nós tomamos sozinhos e são só nossas decisões. Ninguém pode tomar por nós. E há decisões que nós precisamos e devemos pedir o conselho e a ajuda de outras pessoas. É ou não é? A palavra de Deus nos ensina assim. Então vamos lá. A promessa de Deus aqui é uma promessa primeiro para aqueles que são humildes. Deus tem um povo que habita numa terra doente, a terra está enferma, a terra está doente, a terra está convalescente. A Bíblia diz que a terra geme com dores. Nós vivemos numa terra que está doente. Desde quando? Desde lá, quando o homem tomou uma decisão
de desobedecer deliberadamente uma ordem de Deus. E ao desobedecer ao Senhor, o que aconteceu com ele? Foi separado da glória de Deus. E ao estar separado, a terra também começa a sofrer. Porque lá no Gênesis ainda vai dizer o que lá? Nós já estudamos Gênesis, né? Que a terra produzirá o quê? Espinhos, abrolhos, com suor nós trabalharemos. Ou seja, antes disso, antes do pecado existir, essa coisa que separa a gente de Deus, não havia nenhuma dessas coisas. Ou seja, tudo era perfeito, como diz a palavra de Deus. Nós olhamos para a Bíblia e aprendemos aqui que hoje nós vivemos um tempo esquisito também. Porque o ser humano, desde quando a Terra começou a ter problemas, e o ser humano começou a ter problemas, porque logo houve assassinato, logo houve egoísmo, logo houve posse de terra. Pensa numa coisa, a gente briga para ter um pedaço de terra na nossa vida. A gente compra um pedaço de terra e a gente vive ali, e daqui a pouco nós partimos. E aquela terra fica. Aí, alguns ainda fazem questão de se endividam para comprar um pedacinho menor. Mas não está mais ali, o que está ali é só a nossa cinza, o nosso pó. Para pensar que há decisões que nós tomamos, que precisam ser decisões não só para esta vida, mas para a eternidade. É claro que quando nós olhamos aqui, o mal tem dominado a terra, o mal tem se espalhado, a violência cresce, a falta de amor é notória. A gente ouviu tanta coisa bonita durante a pandemia, não sei se vocês vão lembrar, mas quando a coisa estava feia, toda a gente confinada, muita gente achou que era o final dos tempos, o apocalipse, e profecias e profetadas, né, a acontecer a todo lado, e a coisa então, e toda a gente, parece que toda a gente ficou tão boazinha, né? Vocês repararam isso? Mensagens de esperança, mensagens nas janelas, e eu assim, é porque não estão a conviver. Na hora que começar a conviver de novo, a coisa fica esquisita de novo. Porque nessa mesma época, dentro das famílias, muitas famílias tiveram problemas seríssimos. Sabe por quê? Porque o marido e a mulher tiveram que ficar juntos em casa mais tempo do que o normal. Porque pais e filhos tiveram que conviver mais tempo do que o normal. E isso gerou problemas. O número de violência doméstica aumentou durante a pandemia. As agressões, o número de divórcios aumentou logo depois da pandemia. Por quê? Porque o ser humano, por si só, ele vive um tempo conflituoso. A terra está doente por nossa causa. Alguns vão dizer assim, mas se Deus é bom, por que existe tanta catástrofe? Se Deus é bom, por que existe isso ou aquilo? Porque nós, seres humanos, somos os atores que promovem tudo isso. Porque a Bíblia diz que quando Deus tudo criou, era perfeito. Será que ainda há solução? E aí a pergunta agora não é só retórica, não é? A gente não vai ter aqui uma série de respostas, mas ela não é retórica. Será que há solução para a nossa terra? Será que há solução para Portugal? E aí, quando eu falo em solução, nós obviamente pensamos em várias dimensões. Na espiritual, em primeiro lugar. Há solução espiritual para Portugal? Eu creio que sim. A solução é Jesus Cristo, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós anunciamos. Há solução econômica, política e relacional, etc. e tal? Há. Mas enquanto nós estivermos a pôr a nossa esperança em homens, em pessoas, em estruturas, nós vamos falhar e vamos nos decepcionar. Ou aqui nunca ninguém votou em alguém e depois se decepcionou com aquela pessoa que você votou e de repente até brigou com alguém por causa daquele político e depois quebrou a cara, perdoem a expressão. Será que ninguém nunca fez isso? Será que nós não tomamos decisões e que achávamos que estávamos certos? Estávamos certos, mas depois percebemos que estávamos errados. E aí, para voltar atrás e pedir perdão, precisa de quê? Humildade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
Qual é a primeira coisa? Se humilhar. Sabe, Deus cumpre as suas promessas e eu não tenho dúvidas disso. Deus quer salvar esta nação e eu creio nisso piamente. Deus quer salvar esta nação, Deus quer salvar este continente, Deus quer salvar esse planeta, todas as pessoas. Jesus Cristo morreu por toda a gente e nós precisamos anunciar. Deus cumpre a sua promessa, mas a sua promessa é feita para quem? Para o seu povo. Olha bem o que o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Há uma fase da nossa vida que nós somos mais possessivos do que outras. Por exemplo, quando nós somos crianças e estamos ali com um brinquedo na mão e vem uma outra criança e toma aquele brinquedo, tudo fica em paz, elas se beijam, abraçam e vão felizes. É isso que acontece? Não. O que acontece? Fight total, né? Assim, é mordida, é arranhão, é briga, é empurrão, por quê? É meu. Uma das primeiras palavras que a criança aprende a dizer é meu. É meu, é minha. Né? E é engraçado que às vezes usa o minha no lugar do meu, é muito engraçado, né? É meu, e pega, e ninguém toma. Mas esse sentimento, obviamente, é um sentimento egoísta. Mas quando Deus diz aqui, o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é um sentimento egoísta, é porque Deus está falando que nós somos a propriedade dele. Lembra do profeta Isaías, que vai dizer que nós somos o quê? É uma figura lindíssima, é um jardim fechado, regado, esse jardim é cuidado pelo próprio Deus. Nós somos a possessão de Deus, ou seja, Deus tem-nos como posse sua. Agora, isso acontece assim, nós nascemos e já somos posse de Deus. É assim que funciona? Até era para ser, mas o tal do pecado que separou o ser humano lá atrás, não é mais assim. Deus, quando cria cada um de nós somos criaturas de Deus, formados sim à sua imagem e semelhança, mas nós estamos separados dele pelo pecado. Mas há uma forma de nós chegarmos até Deus, uma única maneira. Qual é? É entregarmos a vida a quem? A Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Aleluia. Há hoje tanta coisa assim. Em Roma, né, havia um ditado que dizia assim: todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Porque Roma queria ser o centro, e foi, durante muitos anos, séculos. E ela fez o quê de bom? Ela construiu estradas, pavimentações, deu segurança. E todos os caminhos levavam aonde? A Roma. E tem gente que confunde isso dizendo assim: todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Porque só há um caminho, e esse caminho é exclusivo. As promessas de Deus são para o seu tesouro pessoal, para o povo de Deus. E agora a questão é: quem é que faz parte do povo de Deus? Aqueles que entregaram a vida a Jesus. Esses são comprados. Lembra do profeta Oséias? Para mim, uma das figuras mais lindas também é o profeta Oséias com a sua esposa Gomer. E o profeta Oséias representa exatamente essa remissão de Deus com o ser humano. A Gomer era uma prostituta, uma mulher que vivia na prostituição. E Deus fala com Oséias, assim o quê? Vai lá e toma uma mulher da prostituição e case-se com ela. Toma como mulher. E ele vai e toma. Mas essa mulher, depois que já está em casa, acolhida, valorizada, honrada, com 3 filhos à mesa, com tudo certinho, bonitinho, o que ela faz? Abandona tudo e volta para a vida de prostituição. E ele, o profeta, agora tem que voltar lá no mercado de escravos, e a mulher está lá exposta, nua, na frente da cidade inteira, e as pessoas a dar lances para comprá-la como escrava sexual. E Oséias então faz o quê? Dá o lance maior que ele tinha, ele oferece tudo que ele tinha e compra aquela mulher de volta, pega a sua capa, envolve-a e leva para casa. Essa figura é chamada de remissão.
O que Jesus fez conosco? Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, todos felizes e bonitos, mas a humanidade decidiu se afastar. E aí, Deus não desiste da gente. E Jesus Cristo veio, foi até o mercado de escravos e nos comprou por um alto preço e levou para casa e nos deu novamente uma posição. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E isso precisa mexer com a gente. Porque há muita gente que não sabe disso. Há muita gente mergulhada numa religiosidade vazia. Há muita gente boa que ouve falar de Jesus, mas que Jesus é esse? Ouve falar de Deus, mas que Deus é esse? Um Deus punitivo, um Deus mau, um Deus perverso, um Deus que está com uma barra de ferro na mão, pronto a bater na gente? Não, Deus é aquele Pai que estende a sua mão e quer trazer-nos para junto de si, como aquele pai da história do filho pródigo, que ele abandonou tudo, mas quando ele volta, o pai chama e faz uma festa, e ele diz aqui, esse meu filho estava morto e reviveu. Nós precisamos celebrar, festejar cada vez que uma pessoa entrega a vida a Jesus. Há festa no céu e precisa haver festa aqui também. Esse povo, meus queridos, é formado lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, vai dizer lá que Deus chama Abrão da terra de Ur dos Caldeus, uma terra complicada, perversa, mergulhada na maldade. Deus chama um homem e diz a ele, farei de ti uma grande nação. Ele cria um povo. A expressão que a gente usa muitas vezes é o povo escolhido de Deus. Mas eu ainda prefiro o povo formado de Deus, porque Deus formou um povo. Claro que ele escolheu, mas ele formou do zero, de raiz. Ele pegou e formou esse povo. Esse povo é teimoso. E na escola bíblica hoje a gente viu isso mais uma vez. É um povo teimoso, é um povo que, por mais que Deus abençoe, ele ainda quer partir para o outro lado. Nós somos assim. Falávamos sobre idolatria hoje aqui na escola bíblica um pouquinho. E idolatria muitas vezes é o quê? É porque nós dominamos o ídolo. Mas quando a gente tem que se submeter, baixar a cabeça para aquele que é o Deus Todo-Poderoso, as coisas mudam de figura, porque não é mais a minha vontade. Os existencialistas, os filósofos existencialistas, falavam muito sobre isso, né? Que Deus é uma projeção nossa, nós criamos esse Deus, porque precisávamos disso. Só que a questão é, como é que eu vou criar um Deus ao qual eu tenho que me submeter a Ele? Não faz sentido. Mas há muita gente que pega aquilo que é material e pune. Eu tinha, por exemplo, uma tia que ela tinha lá uma imagem do Santo Antônio, né? Ela era devota de Santo Antônio. E toda vez que ela não recebia a bênção que ela queria, ela pegava o Santo Antônio e punha de cabeça para baixo. Então, assim, não faz sentido. Eu vou dominar não faz sentido. Deus não é homem para que se possa corromper. Nós nos submetemos a Ele e Ele nos abençoa. É um povo escolhido, sim, como diz em João 15, 19. É um povo voltado muitas vezes para o mal, de dura cerviz. Dura cerviz não consegue fazer isso. Eu estou com dor no ombro, então estou fazendo com mais dor hoje, né? Assim, dói, assim, a gente fazia assim. Ai. É um povo que não se inclina. A gente o ser humano é obstinado. Eu é que estou certo. Eu quero ter razão. E aí, quando olhamos a palavra de Deus, vamos perceber que nós somos um povo com defeito. Nós somos um povo com defeito, mas Deus busca esse povo para ser seu povo. E a Bíblia fala em 1 Pedro 2,10: antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Ser parte do povo de Deus, recebe as suas promessas. Essa é a decisão da vida, entregar a vida a Jesus. Deus cumpre as suas promessas para o seu povo. Eu quero as promessas de Deus para a minha vida, então eu tenho que ser povo de Deus. Como é que eu faço isso? Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Segundo lugar, Deus cumpre as suas promessas através do seu povo. E agora vamos ver aqui. O final do versículo dizia o quê? Vamos lá,
Vamos tentar falar sem olhar aí, sem colar, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e farei o quê? Sararei a sua terra. Então, peraí, para chegar no final, para termos a terra sarada, curada por Deus, é preciso algumas coisas acontecerem. E aí está a falar agora para nós, aqueles que se denominam povo de Deus. Somos povo de Deus? Somos povo de Deus. Amém. Aleluia. Pá. E agora vamos então, o que nós temos que fazer? A primeira coisa que ele diz aqui, nós temos que nos humilhar. E aí vamos lá, gente. Eu não sei se você já passou por uma humilhação, mas passar por uma humilhação não é fácil. A nossa vontade humana, eu creio que aqui hoje todos são de origem latina, temos sangue que corre pelas veias, como se diz, não é sangue de barata, né? Então a gente tem sangue na veia. Quando a gente é humilhado por alguém, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça na hora? Ricardo, você vai ser arrebatado, irmão. A primeira coisa não é partir a cara do sujeito? É ou não é? Vamos lá. A vontade que a gente tem é de partir o sujeito ao meio, porque está me humilhando. E quando humilha alguém amigo nosso, quando humilha um filho nosso, eu já passei uma vez e tive que pedir perdão depois. Eu já falei, mexe comigo, mas não mexe com a minha esposa e com os meus filhos, que aí a coisa muda de patamar. E eu passei-me por isso. E quando a gente passa, eu falei, meu pai, por que isso? Porque não é fácil nós nos humilharmos. Ah, mas para Deus é diferente, nós nos humilhamos para Deus, eu não me humilho é para os outros. Não. Humilhar diante de Deus não é fácil, porque o que o próprio João vai dizer lá? Se nós não amarmos as pessoas que nós vemos, como é que nós vamos amar a Deus a quem nós não vemos? Porque é muito simples, muito fácil dizer, eu amo o Senhor, eu amo a Deus. A ama? Então obedece, porque a Bíblia diz que aquele que me ama, faz o quê? Obedece os meus mandamentos. Ah, você quer ser meu discípulo, meu querido? Obedeça. Foi isso que Jesus disse. Ou seja, a humilhação não é fácil. A palavra humildade vem de humus. Humus, terra. Meter a cara na terra. É a gente virar minhoca. Alguém gosta de ser minhoca? Sabe assim, aquela pergunta que às vezes a gente tem algumas dinâmicas, né, de grupo, faz assim, pensa agora, você é um animal, pensa em qual animal você seria. Aí normalmente é águia, né, um leão, um elefante, né, e tal, animais fortes, poderosos. Alguns podem ser, eu sou uma mula, né, porque eu sou teimoso e empacado, né, mas nunca na vida, nessas dinâmicas, eu vi alguém dizer assim, eu sou uma minhoca. Ninguém, já viu alguém falar assim, eu sou uma minhoca? Qual o seu desejo na vida? Ah, eu queria ser uma minhoca. Ninguém nunca faz. Por quê? Porque a minhoca está onde? Na terra, na lama. Eu me lembro quando meu tio, meu pai me levavam para pescar de anzol, a gente tinha que ir num determinado lugar que era mais, aquela terra mais mole, né? Assim, e pegávamos ali, e aí tirávamos as minhocas para pôr no anzol. É um negócio esquisito, nojento, tem gente que só em pensar na minhoca já está fazendo cara de nojo. Ai, aí pior que depois você comeu o peixe que comeu a minhoca, agora dorme com isso, né? Mas a palavra humus também significa terra fértil. Porque onde tem minhoca, aquela terra é o quê? É fértil. Queremos ser terra fértil para o agir de Deus, precisamos de humildade. Se nós nos achamos melhores do que a pessoa que está ao nosso lado, alguma coisa está errada. A Bíblia diz, considerem os outros superiores a si mesmo. É fácil isso?
Você olha a cara do sujeito e fala assim, aonde que esse sujeito é superior a mim? Eu sei mais, eu conheço mais, eu sou mais inteligente, eu sou mais bonito. Né, Timóteo? Isso é verdade, tal, pai. A gente brinca, mas assim, é fácil a gente dizer que o outro é superior a mim? É fácil a gente submeter-se ao outro? Eu vou me submeter agora ao outro. É fácil isso? Por que tantos casamentos estão em crise? Porque não há submissão. E às vezes não há submissão porque não há missão. E aqui só um parêntese, não é o nosso foco hoje falar de casal ou casamento, mas se há uma missão, o esposo é chamado por Deus para ter a missão, liderar a casa. E a submissão é dada à mulher, mas é estar na mesma missão do homem. Muitas vezes não há submissão porque não há missão. E muitas vezes não há submissão porque não há humildade. É diferente. A palavra de Deus então diz assim, aquele meu povo que se humilhar, ou seja, meter a cara no chão, no sentido de que eu preciso do Senhor. E aí ele vai entrar no segundo ponto, se humilhar e orar. Orar, olha só pode orar de verdade quem é humilde. Olha como é que uma coisa puxa a outra. Eu quero fazer uma oração, eu quero orar, né? E aí vai o fariseu lá em cima e o publicano. E o fariseu era o religioso, pensa bem, conhecia a lei, conhecia a palavra de Deus. O publicano era um ladrão que roubava do próprio povo. E aí o fariseu ora assim, Senhor, muito obrigado. Porque imposta a voz, né? Para ficar mais santo. Né? Senhor, muito obrigado. E todo fariseu agradecia a Deus todos os dias por 3 coisas. Obrigado porque eu não sou mulher. Obrigado porque eu não sou um animal. E obrigado porque eu não sou um gentio. Essa era a oração de um fariseu, padrão. Aí ele está do lado ali, um publicano. E ele diz assim, Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse pobre, miserável, pecador. O publicano, por sua vez, nem sequer levanta a cabeça e fala, eu não sou digno, eu nem deveria estar aqui, a glória do Senhor é muito mais, eu sou nada perto do Senhor, mas eu abro meu coração, eu preciso do Senhor. E a pergunta foi, quem é que desceu justificado? O publicano. A gente tem que perceber que por mais, eu tenho 40 anos de vida cristã, sou cristão de 4ª geração, né? Se buscar direitinho, eu sou tataraneto de João Batista. Né? Isso é o quê? Para Deus isso é o quê? Nada. Nada. Se não houver humildade, se não houver oração verdadeira, nada. Jeremias 29, diz assim a Bíblia, porque eu sou, Deus falando para o povo, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão por mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Deus, ele quer ser encontrado por nós, mas nós precisamos buscar. E aí vem o terceiro degrau, qual é? Se nós temos que, nós nos humilhamos, oramos, e a oração é reconhecer que nós não somos capazes sozinhos, e agora qual é o próximo passo? Buscar a face de Deus. Porque tem uma letra de uma música popular brasileira que diz assim, a arte de viver da fé, só não se sabe de fé em quê? Ou seja, muita gente tem fé, mas fé em quê? Fé em quem? Em quem nós temos posto a nossa fé? Voltar a face para o Senhor, isso é, buscar intimidade. Jesus, quando vai orar, ele fala assim, Abba, Pai. Lembra dessa expressão? Abba, Pai. Vamos lembrar que Jesus estava no meio de um povo
qual era a língua que o povo falava? O povo normal, comum. Era o aramaico. O aramaico com sotaque galileu por causa da Galileia. Por isso que quando Pedro vai falar, quando ele nega Jesus, toda a gente reconheceu de onde ele era. Imagina aqui, se vem uma pessoa do Alentejo e fala, quem é do norte sabe que é do Alentejo, ou não sabe? Sabe ou não sabe? Se vem uma pessoa da aldeia, mesmo daqui da região do Douro, né, Bia? Tô brincando. E assim, e vem aqui no Porto, lá na Baixa, e fala, sabemos que é. Hoje eu já começo a reconhecer alguns sotaques daqui da região. Imagina que quando Pedro falou, toda a gente reconheceu. Ah, Pedro, esse homem é da Galileia. Galileia, Galileu. Tu andavas com Cristo, tu andavas com Jesus, com Nazareno. Ok? Então veja bem, eles falavam a língua aramaica. A língua religiosa era qual? O hebraico. E a língua oficial do Império Romano era qual? O grego. O latim era para lei. O latim era usado para legislação e para os altos escalões romanos. O grego era o grego que se falava em toda a região. Por isso que o império é chamado de Império Greco-Romano, por causa disso também. Mas vamos lá. Nesse momento, quando Jesus fala assim, Abba, Pai, nós temos que orar ao nosso Deus assim, Abba, Pai. A palavra Abba, em aramaico, é papai, papá. Aliás, é antes disso. É aquela coisa que o marido e a mulher normalmente brigam quando a criança fala assim, pá. E o pai fala, falou papá. E a mãe fala, não, ela quer comer. Ela quer papá. Não, ela quer papá, não, é o papá. Né? Sabe essa briga, essa palavra que vem antes da palavra, que só em olhar, a criança em olhar para o pai, ela fala, pá, Abba é isso, é intimidade, é saber quem é Deus. Por isso que Jesus fala, quando nós formos falar com o nosso Deus, essa buscar a face é intimidade. É saber que Deus ouve. Me lembro de uma senhora, já faleceu há muitos anos, e ela, isso aconteceu lá na primeira igreja batista em Pilares, e eu devo pregar lá, quando for ao Brasil agora. Foi a primeira igreja que eu pastoreei, e que tem orado por nós, é parceira nossa também aqui, e ora pelos irmãos sempre aqui, né? E aí, eu fui lá, e aconteceu assim, houve um processo de sucessão pastoral, aquela coisa toda, que o pastor que lá estava saiu, e era uma igreja já com 84 anos de organização. E aí, eu fui em primeiro momento para ajudar, porque eu era novo, não tinha experiência, e a igreja queria já um pastor com mais experiência, com muitos anos de ministério, e não era o meu caso. Mas eu fui lá para ajudar e tal, passou, escolheram um pastor. E aquilo não deu certo. Alguma coisa aconteceu, não deu certo, eles recomeçaram o processo. E ao recomeçarem, me convidaram para estar lá também, para participar agora. Eu falei, mas não era só pastor mais experiente? Não, mas a gente tirou isso porque a gente quer ouvir a voz de Deus, se Deus mandar, a gente vai obedecer, ponto final. Pronto. Ao final daquele tempo, me chamaram, fui escolhido pastor daquela igreja, foi o primeiro ministério, tudo muito bonito. Pá. Tinha uma senhora chamada Maria de Lourdes. E essa senhora era uma senhora muito querida, sabe aquela senhorinha muito simples, que não teve oportunidade de estudar, ela não sabia ler, nem escrever direito. Mas ela tinha uma intimidade com Deus tão grande. E uma vez ela estava muito doente, um pouco antes dela falecer, e eu fui visitá-la. E aí a filha dela contou uma história, ela estava muito fraquinha já, e disse assim, olha pastor, quando a igreja escolheu lá um pastor, ela nunca tinha visto o senhor antes. E aí ela falou assim, não vai ser esse pastor, é um pastor magrinho, ok? Magrinho, novinho, e descreveu o João da época. E aí as filhas falam, que é isso, mãe? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Depois, quando aconteceu, ela falou, é esse aí que eu tinha falado. Questões à parte, do tipo, ela teve uma visão, ou Deus deu para ela como é que fala? Uma revelação. Não vamos nem entrar nessa questão. A questão é, aquela mulher tinha uma intimidade tão grande com Deus,
que ela estava tão em paz de que não é esse, é esse, não é agora, é depois. Ou a gente não fica perturbado quando as coisas não acontecem na hora que a gente quer. As coisas não acontecem no nosso tempo e a gente fica perturbado, a gente fica angustiado, o nosso coração parece que vai sair, a gente quer tomar a direção, as rédeas da vida. E quem tem intimidade com Deus, em paz, diz, é o tempo de Deus? É o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus? Vamos nos humilhar, orar e buscar a face do Senhor. E aí vem uma outra coisa que é fundamental, que é a última aqui, e vai dizer, vocês precisam fazer o quê? Converter-se, mudar de rumo, fazer um giro de 180 graus. Essa palavra aqui aparece mais de 1050 vezes no Velho Testamento. Mudar de direção. Ou seja, eu estou a ir para cá, e Deus fala, é para o outro lado, e eu preciso voltar para cá. Na tropa, aprende-se a fazer isso, né? Que é aquela coisa do meia volta, vou ver, né? E tem uma forma ali que eu me enrolo todo e às vezes eu caio quando eu vou fazer, né? Mas é aquela coisa do voltar, não sei se é assim não, mas assim, voltar, ou seja, eu tenho que voltar para outra direção. Deus muda, é um giro completo. E aí acontece a mudança de pensamento. Quem é que muda o pensamento de alguém? Eu mudo a cabeça. Vamos lá. Manu, eu vou te mudar a maneira de você pensar. Eu consigo isso? Não consigo. Tua cabeça dura. Mentira. Verdade. Eu consigo mudar a cabeça de alguém, gente? Alguém consegue mudar a minha cabeça? Eu posso até aceitar um conselho e tomar uma atitude diferente. Mas ninguém muda a cabeça de ninguém. Quem muda é o Senhor. Por isso, vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, somos possessão de Deus, somos povo de Deus, temos que fazer o quê para ganhar Portugal para Cristo? Humilharmos, ou seja, não é do nosso jeito, não é a minha história, é a história de Deus, é Deus quem muda, é Deus que transforma, nós somos instrumentos de Deus. Humilhação. Segundo, oração. Oração direta, oração sincera, oração que abre o coração, não é aquela oração farisaica, não é aquela oração bonita somente, mas é uma oração de verdade do coração. Terceiro, buscar a face do Senhor, intimidade, saber o bater do coração de Deus. Aquela coisa que o João, né, o apóstolo, quando estava com Jesus, alguns vão dizer ali que João era aquele que estava encostado no peito de Jesus, no sentido de ouvir o pulsar, o bater do coração ali, saber que está ali, do lado, e por fim, se converter dos seus maus caminhos. E aí sim, a Bíblia diz, aí sim, eu farei o quê? Sararei a terra. Antes ele fala o quê? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha a ordem. Eu quero que a terra seja salva. Primeiro tem que ter perdão dos pecados. Para ter perdão dos pecados, humilhar, orar, buscar a face, converter dos maus caminhos, Deus perdoa os nossos pecados e aí salva a terra. Pergunta que eu fiz lá no início. É possível Deus salvar Portugal? Vou perguntar novamente, porque a gente tem que responder isso de uma forma mais intensa. É possível Deus salvar essa terra de Portugal? Sim. E nós estamos aqui para anunciar isso. Deus, Ele nos tem numa terra doente, mas Ele promete ouvir, perdoar e sarar, se nós tomarmos uma decisão de vida. A nossa decisão de vida pode ser sermos religiosos. E eu vou à igreja, como se a igreja fosse o templo. Aí eu entrego o meu dízimo como se eu fosse pagar alguma coisa para Deus. Eu frequento as programações, quando a gente está fazendo um favor para Deus em vir aqui no domingo de manhã, olha lá. Essa é uma opção. E a outra opção é relacionamento íntimo, humilhação, oração, buscar a face, conversão dos maus caminhos, perdão dos pecados e por tabela, e por final, e por objetivo final, salvar a terra. Feche seus olhos nesse momento, e eu quero pedir que possamos orar ao Senhor mais uma vez. Essa oração que não é uma oração
pré-fabricada, mas é uma oração nossa, sincera. Nós não julgamos ninguém, nós não convencemos ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E nós simplesmente somos agentes do nosso Deus. Ó Deus, obrigado, porque nós estamos aqui e sabemos que o Senhor tem um prazer em abençoar as nossas vidas. O Senhor, ó Pai, tem dado a oportunidade de nós convivermos com pessoas tão maravilhosas, que não são perfeitas, ó Pai, como nós não somos, ninguém é perfeito. Mas como família aqui neste lugar, ó Pai, a local como uma família, família de Deus, nós queremos promover a salvação desse país. Sabemos, ó Deus, que há muita falta de fé, há muita fé também posta em sítios equivocados. Pedimos, ó Deus, o Senhor que venha trazer sobre as nossas vidas a humildade, para que o Senhor ouça as nossas orações, para que tenhamos intimidade com o Senhor e os nossos maus caminhos sejam mudados, transformados. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e sara a nossa terra, que possamos anunciar a boa notícia, a boa nova de Jesus Cristo a toda a gente, Pai. Em nome dele nós oramos. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé. Deus do universo e de toda a criação, reinas sobre os céus e terra, glória a ti, adoração. Deus maravilhoso, Criador, tu és santo, santo. O universo mostra o teu esplendor. Tu és santo, santo. Deus da terra e céu. Deus da terra e céu. Na luz do novo dia, sempre me vou alegrar. Se na escuridão me perco, o teu nome eu vou clamar. Deus maravilhoso, Criador, tu és santo, santo. O universo mostra o teu esplendor. Tu és santo, santo. Deus da terra e céu. Deus da terra e céu. Aleluia, a ti grandioso Deus. Aleluia, toda honra, glória e poder. Aleluia, ao Rei sobre a terra e céu. Aleluia, a ti grandioso Deus.
Rei sobre a terra e céu. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo mostra o Teu esplendor. Tu és santo, Tu és santo, só Tu és santo, santo. Tu és santo, santo. Deus da terra e céu. Deus da terra e céu. Amém. E hoje é o dia de tomarmos decisões. Talvez haja alguém aqui presente que ainda precisa tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo. Então pode ser a decisão de deixar que algo atormente a sua vida. Precisamos de tomar decisões. Acima de tudo, ouvir a voz do nosso Deus e ser usados para Ele, para que Portugal a possa conhecer a Cristo. E estamos gratos por aquilo que Deus tem feito até o dia de hoje. E mais uma vez, às 10 horas cada domingo, nós temos o privilégio de estudar a Palavra de Deus. Temos várias classes, desde os mais pequeninos até os adultos. Como foi dito, estamos a fazer um panorama bíblico. E tem sido uma bênção podermos estudar a Palavra de Deus livro após livro. Depois, às 11h15, temos a celebração, onde podemos adorar e louvar o nosso Deus. E mais uma vez, como hoje, a sua palavra será trazida a cada um de nós. Temos as nossas redes sociais. Ainda hoje, aquilo que foi feito aqui esta manhã, logo, se Deus permitir, será transmitido para aqueles que não tiveram oportunidade. Temos várias redes onde podemos proclamar o nome de Cristo. E não só isso, mas também temos o privilégio de o servir. Há várias áreas dentro da local onde é preciso a cada um de vocês. Então, falem connosco. Há várias áreas que podem servir ao nosso Deus e é um privilégio poder servi-lo. Leitura da Bíblia, está bem? Todas as semanas há uma leitura que é feita a cada dia, está bem? Mais uma vez, desafiamos a cada um de vocês que possam fazer a leitura da Palavra de Deus, está bem? É um texto por dia, é um texto vários por dia. Novamente, o desafio, cada dia nós podemos ler a Palavra de Deus. Porquê? Isso também nos ajuda a depois, quer na Escola Bíblia, quer na questão do sermão, podermos entender melhor, muitas vezes, aquilo que está a ser dito, porque temos o contexto histórico de como se passa, onde se passa, tudo aquilo que muitas vezes Deus vai falando a cada um de nós. Novamente, não esquecendo, aquele cafezinho que está lá atrás, que muitos de nós gostamos, que tem o valor de 50 cêntimos. Esse valor é para missões, está bem? Tudo aquilo que nós arrecadamos mensalmente, tudo isso depois é entregue para missões. Por isso, não se esqueçam, não só podem ter o privilégio de tomar um cafezinho, mas ao mesmo tempo todo esse valor é usado em missões. Desportistas, está bem? A cada terceiro sábado, aqueles que ainda não foram, desafio a irem, tem sido um momento espetacular. Nem todos jogam, nem todos sabem jogar, muitos tentamos jogar também o pádel, mas tem sido uma bênção. Durante 2 horas podemos estar ali e conviver. Então, ao terceiro sábado de cada mês, pádel, que é o próximo já, às 3 horas, está bem? Que já no próximo sábado, pádel. E terça-feira, futebol. É o desportista, já estão a ver, não é? Então, e o futebol, de 15 em 15 dias, que também coincide esta terça-feira, para aqueles que puderem, às 21 horas e sábado às 3 horas, às 15 horas, a podermos então juntos, não só a questão do desporto, mas podemos conviver juntos e brincar juntos. E hoje, não está anunciado, mas anunciamos agora, dia 12 de junho de 2022, alguém que comemora só o seu 19º aniversário, está bem? Então, só. Ok. Dia 2, podem passar, dia 2 ou 3 de julho, 2 de julho, 10 horas, Parque da Cidade. Amiga, vem
dançar, está bem? As senhoras que dizem que estão muito paradas, só estão à volta da roupa, dos tachos, das camas. Então, têm a oportunidade no dia 2 de julho, às 10 horas da manhã, no Parque de Cidade no Porto, então, como a pessoa convidada, Mary Dias, poderem dançar, também poderem brincar, terem comunhão umas com as outras. E é professora de dança, por isso estejam descontraídas. É um bom tempo para as mulheres. E depois os homens, a gente arranja o que fazer, está bem? A gente tem que as levar lá normalmente, depois a gente arranja o que fazer. E então sim, hoje, dia 12 de junho, não só a Amanda, também, mas também a Beatriz, que hoje não pode estar connosco, comemoram o seu aniversário. Cara, tu estás-me a enrolar hoje todo. Muito bem. No dia 8 de julho vamos ter um pastor convidado também que estará connosco do Brasil e vamos ter uma noite de louvor. 8 de julho às 21 horas, pastor Luciano Manga. É uma sexta-feira, dia 8 de julho, uma sexta-feira às 21 horas, também teremos um tempo especial de louvor com o pastor convidado Luciano Manga. Há mais algum? Não dá tudo? Eu já estou há meia hora a tentar anunciar o aniversário. Ok? Muito bem. Como eu disse, hoje, quer a Amanda, quer a Beatriz. Aquele nome... Eu não... Beatriz. Ok. Beatriz, também a esposa do Flávio, comemora o seu aniversário. Então vamos cantar os parabéns e dar graças a Deus por mais um ano que Deus permitiu na vida de cada uma delas. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a Amanda e a Beatriz. Uma salva de palmas. Está a chegar ao fim este momento tão bom em que nós estamos juntos, cantamos, ouvimos a palavra, mas vamos sair daqui com uma convicção, com uma certeza: Deus reina em cada um de nós. Sobre toda a terra e também no céu, no amanhecer reinas com poder. Mas o meu clamar, Deus, o meu querer, é que tu reines em mim, Senhor. Deus reina em mim, com teu poder, sonhos vai cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou, então reina em mim, Senhor. A cada momento, em cada palavra, que o meu viver possa refletir que tu és para mim mais que todo o bom. Então reina em mim, Senhor. Deus reina em mim, com teu poder sonhos vai cumprir em meu viver. Tu és Senhor de tudo que sou, então Deus reina em mim, Deus reina em mim, com teu poder sonhos vai cumprir em meu viver. Uma boa semana para todos. Encontramos-nos nos pequenos grupos.